Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos de uma proteína que estão bastante envolvidas nos processos infecciosos e inflamatórios. Estou falando da alfa-1 antitripsina. Antes da gente iniciar, só lembrar para você que o material dessa aula ele é disponibilizado para os membros do canal, tá? Então, os bionérgicos, valor de R$ 7,99 mensal, você tem acesso aos materiais complementares das aulas que a gente tem aqui no canal. A alfa-1 antitripsina, pessoal, ela não é assim, não está disponível para todos os laboratórios, né? Não é um teste encontrado facilmente na rotina. Normalmente está lá em laboratórios de apoio, né? Laboratórios de maior porte e que dispõem da dosagem. Então a gente não encontra facilmente, até porque se trata de um teste mais específico mesmo para o quadro inflamatório, tá? Inflamatório infeccioso de uma forma geral. Então, essa alfa-1 antitripsina, ela é produzida principalmente pelo nosso fígado. Olha aí novamente a importância do fígado. Ela é produzida pelas células parenquimais do nosso fígado. Então já é importante a gente ficar atento que um hepatopata ele pode ter ali a diminuição dessa proteína, tá? Mas realmente eu não vou ter ali tão acessível esse exame para poder fazer esse comparativo. Outra coisa que a gente já falou bastante sobre isso aqui é que ela é uma proteína de fase aguda positiva. E você já sabe que isso quer dizer que quando a gente tem esses processos, né, inflamatórios, a gente tem uma síntese dela aumentada, beleza? A gente tem outras proteínas que diminuem. Mas o que que faz então essa alfa-1 antitripsina, pessoal? Eu gosto de chamar isso aqui que a gente vai ver de a síndrome do super-herói. Eu acho que eu já falei aqui isso para vocês em alguns outros vídeos. Por que síndrome do super-herói? Imagina aqui a situação, a gente está tendo uma infecção, né? Eu sempre gosto de usar infecção bacteriana, que realmente mexe muito mais com os granulócitos, né? Com o neutrófilo principalmente. E esse neutrófilo, ele é o nosso super-herói, tá? Qual que é a função dele aqui? Combater o agente invasor, que é o vilão. As bactérias aqui nesse caso são os vilões e o nosso neutrófilo, ele é o super-herói. E aí, o que que ele vai fazer? O que que o neutrófilo ele faz nos tecidos, né? Ele vai lá e vai fagocitar essa bactéria para a gente. Claro que não é só um neutrófilo que vai fazer isso, e, obviamente, muito menos não serão só 3 bactérias que vão infectar o nosso corpo, né? Isso acontece em uma proporção realmente absurda, principalmente nas infecções mais graves. E aí, ó, o nosso neutrófilo ele fagocitou essa bactéria, e não sei se já te falaram isso ou se eu já não te falei isso, mas para que esses neutrófilos ele possa ter sucesso na digestão, porque não adianta só fagocitar, tá? Ele vai utilizar os grânulos dele, esses grânulos bonitinhos que a gente vê aí nos granulócitos, né? Para poder destruir, assim como a gente. É o nosso sistema digestivo. Se eu só engolisse ali o alimento, né? Não mastigasse, por exemplo, e muito menos usasse ali os meus sucos gástricos para poder digerir aquele alimento, eu não obteria os nutrientes daquele alimento, né? E teria muitos problemas na sequência. O neutrófilo também faz isso, ele usa os seus grânulos. Dentro desses grânulos, pessoal, aí é que vem um dos pontos chaves. Esses grânulos eles têm substâncias que são tóxicas para essas bactérias, que vão quebrar, né, que vão realmente destruir essas bactérias. Uma que a gente pode citar aí, que é bem frequente entre os leucócitos, principalmente no neutrófilo, é a elastase. A gente também tem ali a metaloproteinases, tá? Lipocaína, tem fosfatase ácida, alguns elementos que, como eu disse, vão ser tóxicos para essas bactérias. Só que aí que vem a questão da síndrome do super-herói. Por que que eu chamo assim, né? Você sabe quando o super-herói ele tá combatendo ali o vilão, e quando ele está lutando e tal, né, ele acaba quebrando
uns prédios, quebrando uns carros, acontece até de machucar outras pessoas. E aí no mundo das células isso também acontece. Só que os prédios, os carros, as pessoas, né, podem ser células, podem ser tecidos. Esses grânulos do neutrófilo, como eu falei para vocês, né, usar aqui realmente como exemplo a elastase, ela vai ser tóxica para a bactéria. Só que aí também, pessoal, ó, ela pode lesar os nossos tecidos, né? E é isso que a gente percebe lá no quadro inflamatório, que a gente tem um edema, né? Que a gente tem dor naquele lugar. Então, se está tendo esse prejuízo no tecido, isso não é bom. E é aí que vai entrar um amenizador dessa destruição, né? Vai ser ali o coadjuvante do super-herói, que vai ser exatamente a alfa-1 antitripsina. É aí que ela vai entrar em ação, porque ela inibe, e aí que vem a função de até 90% da capacidade de inibir as proteases, né? A elastase que eu falei para vocês, esse aqui em amarelinho, é uma protease. O que é uma protease? Ela quebra proteína, né? O próprio nome já está falando. E nossos tecidos, eles são constituídos por esses elementos. E aí, a alfa-1 antitripsina, né, para impedir que essa protease ela lese os nossos tecidos, ó o que ela fez aqui, ela se ligou a essa protease. Olha aí a importância dela. Ela impede, né, que durante o processo infeccioso inflamatório, a luta entre o vilão e o herói, né, no caso aqui dos nossos neutrófilos e outros leucócitos também, a gente tenha o dano ao nosso tecido. Esse complexo aqui que foi formado, ele é rapidamente eliminado da circulação. Claro que isso é uma amenização, digamos assim, né? Porque a maioria ali dos processos infecciosos mais graves a gente percebe esses reflexos. Felizmente também, claro que a gente tem medicamentos para diminuir esse ímpeto do sistema imunológico, né, das nossas células, para não gerar esses reflexos inflamatórios no nosso corpo. E aí eu tenho outras situações, né, que podem elevar e, é claro, que podem diminuir. Pense aí, se está ruim com a antitripsina, imagine se faltar, pessoal. Então, ó, a elevação ela não vai ocorrer só no processo inflamatório, tá? A gestação e a utilização de anticoncepcionais orais vão elevar a alfa-1 antitripsina. Lembremos que hormônios eles podem favorecer ou diminuir a síntese de proteínas. Por si só, a gestação já é um quadro inflamatório constante, então ela vai estar realmente mais aumentada. E o que pode diminuir então? Então, ó, a gente tem ali os distúrbios com perda de proteína, a gente tem alguns clássicos como problemas renais, né? Nefropatia, eu estou perdendo proteína pela urina, né? Porque o rim ali, que é o meu filtro, ele está com defeito, né? Ele está com dano, aí deixa passar essas proteínas. E também a famosa enteropatia perdedora de proteína, que é um problema. Enteropatia, né, problema intestinal, os enterócitos no intestino propriamente dito, a gente também pode perder, e até tem um teste, né, que dosa a alfa-1 antitripsina também nas fezes. Então, até para poder comprovar que está tendo essa perda via intestino, a gente pode fazer a dosagem também fecal. Outras doenças que a gente geralmente percebe a diminuição da alfa-1 antitripsina é a síndrome da angústia respiratória neonatal e pancreatite aguda. E é claro também, é claro não, são situações mais raras. A gente tem alterações genéticas, a gente tem mutações genéticas que podem ser observadas diminuições da alfa-1 antitripsina. A gente tem aí pelo menos 75 mutações e algumas delas, nessas mutações, a gente tem a diminuição do valor.
Aí pessoas que têm essas alterações genéticas para alfa-1 antitrypsina, eles têm um risco aumentado de desenvolver algumas patologias. Essas pessoas que eu digo, geralmente são crianças, tá? E as doenças estão relacionadas a doenças do fígado, como carcinoma hepatocelular, colestase neonatal e também o enfisema pulmonar, pessoal. E isso a gente pode até utilizar como exemplo, se a gente imaginar a deficiência da alfa-1 antitrypsina, porque esse problema de enfisema pulmonar nos adultos, nos tabagistas, seria um problema da gente imaginar. Por quê? Quando a gente tem a agressão ali crônica dos pulmões, né, através da fumaça do cigarro, a gente gera um quadro inflamatório, a gente gera um quadro que pode ser infiltrativo. Infiltrativo de quê, Hélio? Dos neutrófilos, porque eu estou tendo um quadro inflamatório. E na inflamação eu tenho migração de células para aquele tecido. E aí você imagina, o neutrófilo vai estar lá, ele vai liberar ali as proteases, só que se eu tenho deficiência de um inibidor de protease, o meu pulmão ele vai ficar sendo agredido constantemente ali por essas proteases, né? Vai lesar o meu tecido. E se eu tenho a deficiência desse inibidor que eu acabei de falar para vocês, o dano ele vai ser mais grave ainda. A elastase que eu falei para vocês, né, ela vai quebrar ali a elastina que está presente em vários tecidos do nosso corpo, entre eles o pulmão, e isso vai gerar essa patologia. Então, mais uma vez, nesse caso, a gente consegue perceber aí o quão é importante essa proteína, tá, pessoal? Então, aqui algumas referências que você pode constar depois, tá? Espero que de alguma forma tenha gostado, tenha te enriquecido. Por fim, é muito importante te pedir aí para você se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Você também pode se tornar membro e receber os materiais das nossas aulas. Então é isso por hoje. Como eu disse, espero que você tenha gostado. Forte abraço. Tchau, tchau.